Olá, professor. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus, privilégio de receber o senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Que bom, uma alegria. Bom, professor, a gente aqui, né, eu costumo brincar e falar que essa página é uma página de cosmovisão cristã, porque a gente fala desde música, já entrevistamos aqui, tivemos com o Eduardo Mano, que o senhor conhece muito bem, Aham. Estênio Marços, enfim, a gente fala de música, fala de política, fala de todas as áreas da sociedade, sempre buscando entender de um ponto de vista cristão, ou de acordo com aquilo que as escrituras nos ordenam, né? E essa palavra, a palavra cosmovisão cristã, ela tá em moda, né? Tá aí o tempo todo, a Tá. gente tá sempre ouvindo ela, tem vários palestrantes também, e até no meio não cristão, no meio secular também, essa palavra é muito utilizada. Então, para a gente iniciar esse bate-papo maravilhoso, professor, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente, mesmo que seja de forma panorâmica, eu sei que o termo é bem abrangente, o que Aham. seria cosmovisão? Bom, cosmovisão, a palavra, se a gente destrinchar a palavra, Uhum, já nos leva a alguma coisa assim parecida como a visão do todo, não é? A visão do cosmo, do universo. Que isso, trazendo em miúdos, quer dizer a visão de tudo, a visão do mundo. Então, é a forma pela qual uma pessoa consegue enxergar as coisas, perceber o mundo e, por causa disso, também, eventualmente, lá na frente, tomar suas próprias decisões a partir daquilo que ela entende, né, que ela consegue perceber. A cosmovisão, ela é natural e obrigatoriamente passa pelo que a pessoa crê, ou seja, uhum. mesmo que ela creia que não crê em nada, isso já é uma crença. Então, isso vai sedimentar e fundamentar a forma como ela vai enxergar o mundo. Né? A gente tem alguns sistemas básicos de cosmovisão e todas as cosmovisões que a gente conhece estão pautadas sobre esses sistemas básicos. São 6, 7, 8, aí depende dos autores. Mas só para os nossos ouvintes terem uma ideia melhor, tem uma visão que se chama teísta, né? É um sistema básico. Dentro desse Uhum. sistema, nós temos três cosmovisões principais. São o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Cada um desses três vai ter cosmovisões que se subdividem. Né? O cristianismo tem três grandes troncos: o católico romano, o ortodoxo, geralmente oriental, e o protestante. E por aí vai. Você vai distribuindo isso até que você chega lá na ponta onde o indivíduo vê o mundo de alguma maneira. Ele começou lá atrás, sendo teísta, por exemplo, sendo teísta, sendo cristão, sendo protestante, sendo reformado e por aí vai. Aí ele afunila a forma como ele vê o mundo. É mais ou menos isso. Entendi. O senhor, no caso, fez uma abordagem através das três grandes religiões do mundo, né? E dentro do Isso, cristianismo, fazendo esses desdobramentos que se dá até alguma pessoa se declarar um cristão reformado ou um cristão arminiano, enfim, isso você vai isso, tendo através dos seus desdobramentos, né? Muito interessante isso, né? isso. Agora, muita gente também tende a entender, né, que a cosmovisão seria como se fosse um livro onde você aprenderia, reteria todas as informações acerca deste tema e agora sim eu vou ter uma cosmovisão, né? Porém, esse conceito, essa ideia é uma ideia errada, né, professor? Cosmovisão não são um monte de conceitos que eu vou aprender e vou adquiri-la, como se fosse, por exemplo, algo que eu vou no mercado e compro e agora eu tenho sobre Não, minha propriedade. não, isso é construído, né? Isso não é assim, vamos dizer assim, por osmose, nem de maneira tão Uhum. fácil, espontaneamente adquirido. Isso é adquirido mediante trabalho, mediante cultivo intelectual, também espiritual, por que não dizer? Então, isso é uma coleta que nós fazemos ao longo da vida, que vai montando a nossa estrutura cognitiva, a nossa estrutura espiritual, formacional, e a partir daí nós temos aquilo que nós chamamos de cosmovisão. É interessante nós notarmos o seguinte: uma pessoa, a menos que ela seja esquizofrênica, tenha algum problema assim, mas uma pessoa não pode Uhum. viver em mais de uma cosmovisão de modo coerente ao mesmo tempo. Então, alguns dos problemas que nós vemos hoje
inclusive dentro das igrejas locais, né? A igreja do Senhor está lá preservada, a gente sabe disso. Mas naquilo que a gente vê, que é a igreja visível, a igreja local, muitos problemas que a gente vivencia são decorrentes de as pessoas tentarem viver numa cosmovisão importando elementos de outra cosmovisão. Isso não dá certo, é incoerência e no final das contas vai dar uma confusão. É por isso que o Senhor até avisou, né, que não tem como servir dois senhores, né? Ou há de agradar um e há de desagradar o outro. Exatamente. Isso aí já é algo meio que já Já está lá resolvido. escrito, né? Já está escrito. Agora, as pessoas também tendem a entender, né, que no caso da cosmovisão, existiria uma possibilidade, por exemplo, de eu ser neutro, me referindo a uma cosmovisão, por exemplo. Ah, eu não sou cristão, eu não sou hinduísta, eu não sou judeu, eu não professo nenhum tipo de religião no mundo, eu sou um ateu, por exemplo. Então, por ser ateu, eu sou neutro em relação àquilo que a gente tem de visão de mundo estabelecida na nossa sociedade. Isso é possível, uma neutralidade? Ou cosmovisão já é como se cada um já tivesse a sua, independente de eu saber disso ou não? Não, não é possível você não ter uma cosmovisão. Inclusive, o segundo sistema que geralmente a gente estuda é o sistema ateísta. Também é um sistema de cosmovisão. O que acontece é que a cosmovisão é a forma pela qual se vê o mundo. E todo mundo enxerga o mundo de alguma maneira. Então não é possível não ter uma cosmovisão. A pessoa pode até negar isso, né? A pessoa pode negar que um dia vai morrer. Aí o dia que ela morrer, ela descobriu que negou à toa, né? Mas é a mesma coisa. Há coisas que não adianta a gente negar, porque elas fazem parte do nosso conjunto de vida mesmo, do dia a dia. É curioso também nós notarmos que o fato de alguém estar numa cosmovisão não o impede de migrar para outra cosmovisão. Né? Caso isso fosse verdade, por exemplo, não haveria uma verdadeira conversão em ninguém, né? ao cristianismo, por exemplo. Ou até a outras profissões de fé. As pessoas mudam de religião e, ao fazê-lo, muitas vezes mudam também de cosmovisão, porque migraram para fés que professam dentro de um conjunto diferente de habilidades cognitivas, espirituais e tudo. E por isso elas migram de cosmovisão também. Então não é estático. No entanto, não é possível não ter uma cosmovisão. Sempre vai haver uma. Agora, o senhor mesmo falou no início que é como se fosse um processo, né, que nós recebemos de informações ou de criação, que a gente vai recebendo esse pacote de cosmovisão e às vezes ela se rivaliza com outras coisas que a gente vê, né? Nesse ponto, por exemplo, que o senhor citou, da gente mudar, né, de cosmovisão, no caso seria um processo bem doloroso, né? Porque você já foi criado num tipo de cosmovisão, recebendo várias informações que norteiam a sua vida, e quando você, por exemplo, é convertido, né, pelo evangelho, se converte ao cristianismo, essa cosmovisão ela é modificada, na verdade ela vai se modificando a partir do momento que você conhece a Jesus, né? Seria mais aí relacionado a um processo, não como se fosse uma roupa que eu visto e tiro a hora que eu quiser. Sim, é isso mesmo. Para nós que somos seres humanos, a mudança de uma cosmovisão exige uma readaptação de vida, de pensamento, de conceito, de tudo. Nós sabemos que quando nós entramos no universo do Senhor, por exemplo, e a cosmovisão aderida é a cosmovisão cristã, e existe uma verdadeira conversão, nós sabemos que o Espírito Santo trabalha em nós e também faculta uma transição mais tranquila, vamos dizer assim, porque nos ajuda nas nossas limitações humanas, também nesse aspecto. Mas, de fato, se a gente for analisar apenas como ser humano, sim, é bastante difícil. Agora, o fato de eu ter dito lá atrás que a cosmovisão é algo construído, vamos dizer assim, um embasamento que é criado em nós, não quer dizer que eu concorde com aquela ideia de que todos sejamos, ao nascer,
totalmente iguaizinhos, Uhum. bonzinhos, inocentes, uma mesa Tábula rasa, né? em branco, uma tábula rasa, e que as circunstâncias nos modelam. Não é isso. Nós somos, sim, encharcados por determinadas informações, elas nos ajudam, mas, de fato, nós que somos cristãos e cristãos reformados, nós entendemos, por exemplo, que há um ato deliberado da parte de Deus desde antes de as coisas serem criadas, inclusive. Então, nós temos que viver, e aí faz parte da nossa cosmovisão, né? Nós temos que viver sob a percepção clara de que Deus é soberano e que Ele não apenas comanda hoje, sempre comandou e haverá de fazê-lo para todo sempre. O nosso destino, aquilo que nós somos e, enfim, os passos que nós vamos dar são por Ele gerenciados. Ele é o nosso Deus, né? Então, isso é importante nós sabermos. Muito interessante, professor. Agora, o senhor já citou a questão da cosmovisão cristã, né? Eu queria entrar Ah, nesse ponto, né? É o ponto principal para a gente, né? Quando a gente fala de cosmovisão cristã, a gente está falando de que especificamente? O que pode moldar a nossa cosmovisão ou transformar a nossa cosmovisão a ponto que eu possa afirmar, minha cosmovisão é uma cosmovisão cristã? a gente tem sempre uma ilustração que o pessoal já deve estar cansado de ver por aí, de ouvir, mas é uma das melhores que a gente tem. A cosmovisão representam os óculos que nós temos e, no caso, a cosmovisão cristã tem como lentes que nos fazem ver o mundo exatamente as páginas da Escritura. Então, a cosmovisão cristã é uma forma de ver o mundo a partir da verdade que é descrita na Escritura como sendo a verdade revelada de Deus. Então, quando eu enxergo o mundo e vou tomar uma decisão, eu preciso fazer isso a partir da verdade de Cristo no meu coração e que eu entendi que é verdade de Cristo a partir da Escritura. Então, um exemplo banal, por exemplo, lá no texto bíblico, por exemplo, não fala, vamos usar aqui uma hipótese absurda, tá? Por exemplo, lá não Uhum. fala de avião, né? Não tinha avião na Bíblia. Então, digamos que eu precise agora tomar uma decisão. É lícito, na minha cosmovisão, viajar de avião? Seria uma coisa assim absurda, né? Mas digamos que isso fosse uma coisa que me levasse a uma decisão moral, a uma decisão para a vida. Onde é que eu vou buscar isso? Nos princípios que estão na Escritura. Então, no caso de viajar de avião, por exemplo, né, já que foi uma hipótese assim quase de brincadeira que a gente fez, mas lá eu olho para a Escritura e não existe nenhum princípio ferido na Escritura se eu andar de avião, digamos. Então, eu me sinto em liberdade a pegar um avião e ir de um lugar para outro. Ótimo. Mas aí eu me deparo com outras questões. São questões de decisão moral, por exemplo, que atingem os elementos, decisões como aborto, decisões como princípios de sexualidade, outras coisas que aí eu olho para a Escritura e eu digo assim, sim, a Escritura tem determinados padrões que me orientam e eu sei o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Isso é uma cosmovisão cristã. É montar um panorama de forma a que eu enxergue o mundo a partir dos pressupostos bíblicos e as minhas decisões, a minha vida, o meu dia a dia, aquilo que eu vou fazer daqui por diante, sempre estejam pautados nessas orientações que são pressuposicionais, mesmo que não sejam objetivas, mas eu tenho meios para levantá-las e tomar uma decisão na minha vida cotidiana, inclusive. Achei interessante isso que o senhor falou, porque nesse ponto a cosmovisão ela anda muito junto com uma boa hermenêutica bíblica, né? Se você faz Sim, uma boa sem dúvida. interpretação do texto bíblico, você vai tirar pressupostos ou vai tirar princípios, no caso do texto bíblico, que vai fazer com que a gente ande em caminhos seguros, né? O senhor falou até da questão do avião, mas tem gente aí com uma má hermenêutica que pode tirar trechos para você não andar de avião.
Pode sim. Então, esse ponto eu Pode. queria focar com o senhor, né? Que eu acho que uma boa hermenêutica bíblica, ela pode fazer com que a gente enxergue o mundo da maneira correta. Olhando os contextos que aquele texto foi escrito, o propósito, para quem foi escrito, de modo com que a gente não ande em caminhos tortuosos aí, sem querer ou querendo. É, é importante nós notarmos o seguinte: nós temos 2000 anos de tradição cristã, mais 1000 e poucos anos de tradição dos irmãos do Antigo Testamento. Então, só de tradição cristã nós temos 2000 anos. Uhum. Nesses 2000 anos, Deus levantou muita gente para pavimentar o caminho do cristianismo. Muita gente boa. A gente não precisa inventar mais nada. A gente não precisa criar nada. É zero, não precisa criar nada. Todo mundo que aparece com uma hermenêutica dizendo: ah, não, descobri que Cristo é isso, Deus não é aquilo. Esquece, nem olha, nem ouve, sabe? Uhum. Porque depois de 2000 anos, com uma lista de notáveis que Deus levantou, com literatura farta, que Deus mesmo, obviamente que não inspirou, mas iluminou aquelas pessoas a deixar como rastro para a gente não tem que inventar mais nada. Então existem hoje alguns traços assim quase evasivos de uma tentativa de fugir das tradições, dos conceitos e conselhos antigos, como se tudo que fosse passado fosse coisa ruim. Não, eu tenho Uhum. que inventar. Você não tem que inventar nada. Nenhum cristão tem que inventar nada. Está tudo lá, está tudo escrito. Ah, mas a reforma inventou. Não, a reforma não inventou. Ah, mas sabe, os escolásticos, eles inventaram uma. Não, não inventaram, eles recuperaram. Toda a história cristã é uma história de recuperação. É uma história de olhar para trás, ver os marcos antigos e novamente perceber onde eles estavam. Toda vez que os marcos são mudados, e aí a Escritura avisa, né? Não vai lá mudar os marcos antigos, deixa no lugar certo. Então, toda vez que a gente muda, bagunça o coreto todo. Na dúvida, por que eu dei essa volta toda? Porque na dúvida, puxa, mas eu estou na dúvida, eu olhei, eu estudei, eu não sei que decisão tomar. Olha para trás, olha para o que homens do passado, é, sabe, da nossa tradição cristã, né, como um todo, deixaram ao longo desses 2000 anos. Eu tenho certeza que alguém vai trazer luz, porque eram pessoas que viviam para isso, sob a direção de Deus. Assim como muitos hoje, claro. Né? Mas eu estou querendo dizer que nós já temos uma estrada asfaltada. A gente não precisa inventar nada. Tem uma expressão muito interessante, né, que fala que a gente faz teologia no ombro de gigantes, né? Ou seja, a gente Sim, precisa subir no ombro daqueles que já construíram, para que aí sim se construa alguma coisa, mas bem embasado, bem alicerçado, com boa firmeza e segurança, né? Senão sai qualquer coisa. com certeza. Ô, pastor, na verdade Sim, eu comentei esse ponto porque a gente vive hoje um mundo, por mais que a gente tenha infinitude de igrejas evangélicas no nosso país, no nosso bairro, às vezes até na nossa rua, umas de frente com as outras, mas normalmente o que a gente vê na vida dos cristãos, né, são pessoas vivendo uma vida dicotomizada, né? Ou seja, dividida entre sagrado e secular. Se eu quero agradar a Deus, eu vou ao culto no domingo, vou para a escola dominical ou no culto de oração e ali eu vou estar agradando a Deus, né? Dentro daquelas quatro paredes. E quando eu falo isso, às vezes no meu trabalho ou na faculdade são questões seculares, questões que não diz respeito à religião cristã ou aquilo que eu professo como fé, né? O que se vê no mundo é isso. O que a gente vê hoje dentro da igreja, de forma majoritária, é esse conceito que eu estou colocando. E quando as pessoas querem resolver esse problema, acaba piorando, né? Fala assim, tá bom, vou ser mais cristão no meu trabalho. Aí começa a fazer grupos de oração, aí começa a evangelizar o outro. Não que isso seja ruim em si, muito pelo contrário, é bom se você tem a oportunidade de fazer isso, é algo bom. Mas dentro de um conceito de cosmovisão cristã, um trabalho para a glória de Deus, feito de maneira cristã, seria muito mais que isso, né? Como é que a gente consegue resolver essa questão da dicotomia, que que do meu ponto de vista é um problema muito grave na nossa igreja evangélica brasileira e no mundo, enfim. a gente vive esse princípio, né, de dividir a vida toda
dentro e fora da igreja, né? A nossa sociedade hoje é uma sociedade que tangencia o que é sagrado e o que é profano. Tudo que é da sua fé você guarda em segredo dentro da sua casa, tudo que é comum, científico, acadêmico, tal, aí você traz para a vida, porque a religião é seu problema, você esconde dentro da sua casa, né? Mais ou menos isso. Aí você chega lá na faculdade, você que é jovem, entrou na faculdade, se você entrar desapercebido com algumas questões, você vai apanhar se alguém descobrir que você professa uma fé, né? A depender da faculdade, isso ainda é pior. Principalmente nas universidades públicas, né? Sim, sem dúvida, Principalmente. no Brasil isso é sabido, né? Notório. Bom, nós vivemos esse dilema desde a Idade Média, desde o século XI para XII. Nós temos aí uma recuperação do pensamento clássico, da dicotomia clássica. Com um problema, essa recuperação foi mal feita, porque na Antiguidade Clássica havia uma ideia do mundo natural, uma ideia do mundo espiritual, como se eles fossem duas criações separadas. A criação do mundo espiritual era uma criação boa, perfeita, tal, e era o objetivo de todos, né? Migrar para lá. A criação do que fosse natural era ruim, era ali que estavam os problemas, né? Platão foi um que falou bastante disso, mas, enfim, isso tem um certo silêncio no início da era cristã, até que, por volta do século XI, século XII, isso é retomado. E aí começa a se fazer uma simbiose entre essa ideia e a ideia cristã da criação. Só que aí o problema é que a criação cristã ela não é dividida em duas partes, ela é uma criação só, boa, perfeita, que Deus disse que era tudo muito bom. O que tem de ruim na criação não é o ato criador, nem o resultado criador, mas é o efeito do pecado que veio depois. Então, para nós não existem duas criações. Mas quando isso começa a ser trabalhado lá para o século XII e tal, isso vai crescendo no Ocidente, isso vai entrando inclusive na teologia. A teologia medieval, de certa forma, absorveu uma parte disso. Depois o humanismo e o iluminismo vão se valer dessa divisão até que nós chegamos ao século XIX, com aquelas grandes mudanças que nós vimos acontecendo, né? Você tira praticamente as respostas da religião no Ocidente, da vida das pessoas, e as pessoas passam a ter respostas que são respostas oriundas de ciências pautadas no próprio homem. A partir daí, você sedimenta essa ideia de que tudo que diz respeito à sua fé e à sua religião, você não deixa na esfera pública, você leva para o seu quarto, tranca dentro da sua casa. E nós temos isso hoje conosco. Isso, agora, depois dessa jornada aí, Por essa aula, né, depois desse resumão aí, nós chegamos ao problema que você falou, porque isso entrou na igreja. Né? Então, o que o crente faz? Ele é tão bombardeado por essa coisa que faz parte de outra cosmovisão, não da nossa. Aí vem aquela ideia do sujeito viver, às vezes, com vontade própria e às vezes sem querer, viver com um pé numa cosmovisão e outra na outra. É quase aquilo que o profeta disse, né? Vocês vão resolver se vão servir a Deus ou a Baal, né? Vocês têm que resolver, ou um ou outro. Né? E é mais ou menos isso, quando a gente fala de cosmovisões. Então, nesse momento, nós temos o cristão que ele vive uma vida de igreja, ele entende o que é a vida de igreja, mas ele conecta a sua vida espiritual à igreja. Né? Ele meio que deifica a congregação, né? E ele torna, vamos dizer assim, desprovido de caráter religioso a sua vida de segunda a sábado. Né? Por que de segunda a sábado? Porque hoje é difícil você ter numa grande cidade, por exemplo, cultos públicos ao longo da semana, as pessoas não conseguem ir. É difícil, a gente sabe que é difícil. Mas a pandemia veio para derrubar isso aí também, né? Pois é, agora doutor coronavírus. A turma agora pelo menos redescobriu a reunião, nem que seja virtual, né? Mas aí o que acontece? A pessoa encharcada por esse tipo de pensamento, ela não tem crise aparente em fazer isso.
Então eu sempre uso o exemplo de um bolo, né? Você vai partir um bolo no seu aniversário, você faz aquela rodelinha no meio, que depois dá uma disputa, né? As pessoas brigam por aquela rodelinha, que é onde tem mais recheio e tal. E você parte as fatias como se fossem raios, né? É mais ou menos isso. A vida cristã deveria ser assim. Cristo é o centro e todas as áreas da nossa vida tocam em Cristo, né? Então a gente chega, aí eu estou na família, toquei em Cristo. Eu estou na igreja, toquei em Cristo. Eu estou no trabalho, toquei em Cristo. Estou na faculdade, toquei em Cristo. É mais ou menos assim. Só que a gente passou a viver como se fosse o corte de uma pizza. Não tem aquela rodelinha no meio, você faz as fatias direto. Então, uma das fatias é a vida cristã, vamos dizer assim. Só que do outro lado da pizza, você tem a igreja, que às vezes não tem nem nada mais de cristão. A nossa vida de igreja é uma vida pro forma, uma vida muitas vezes hipócrita, esvaziada. Vai lá para bater cartão, né? A gente sabe que isso é verdade. E as outras fatias não necessariamente também vão tocar naquela fatia que é Cristo. Cristo fica isolado para determinados momentos, entre aspas, do meu interesse pessoal. Então, naquele momento, me interessa ser cristão, aí eu dou um jeito de fazer aquilo. Mas, nessa circunstância, nós passamos a ter uma vida totalmente dividida em duas esferas, né? Isso aí não é privilégio nosso, cristãos protestantes, reformados. Todos os cristãos em todas as grandes áreas do cristianismo sofrem com isso, né? Inclusive pessoas de outras expressões de fé, aqueles que são coagidos por um elemento de coerção qualquer, por exemplo, um Estado teocrático que não permita outras expressões de fé, as pessoas têm a impressão de não viverem com isso porque têm menos oportunidade. Mas, de fato, elas só não praticam porque receiam, né, a ter algum tipo de contraponto, inclusive jurídico, lá no país delas, ou de alguma forma de perseguição. Mas o fato é que o ser humano hoje ele se encontra bastante dividido naquilo que pensa, naquilo que é. E, na maioria das vezes, ele não consegue ter um elemento racional a respeito das suas decisões, a respeito daquilo que ele precisa tomar como decisão para a sua vida. Isso teria também um cunho histórico fundamentalista, pastor, porque essa cultura de gueto, essa ideia de sair do mundo, né? Porque quando você falou, por exemplo, de um calvinismo clássico, né, até neocalvinismo, o calvinismo holandês, ele não vai ter essa abordagem dicotômica ou separada da vida, ou como se a gente não pudesse se desenvolver com a arte, com a cultura, né, com a política, enfim, né? E hoje a gente que mais vê é que a política e religião não se mistura, né? Ou o cristianismo, na verdade. Não é religião como um todo, mas o cristianismo e a política não se mistura. Se você quiser, até teve um debate agora aí que foi a questão de pastores influenciarem, né, a questão dos votos, né? O Tribunal Eleitoral teve um despacho sobre isso, acho que mudou, graças a Deus. Mas a gente vê cada dia mais a religião sendo jogada para o chamado foro íntimo, né? O indivíduo só pode expressar a sua religiosidade num caráter privado, né? Então você não pode trazer ela para o meio das artes, não pode trazer ela para a política, porque isso aí seria como se fosse uma afronta. A gente cultiva, a gente colhe aquilo que os fundamentalistas trouxeram, ou então, de forma até os seus desdobramentos. Eu costumo falar que o fundamentalismo tem a sua origem boa, né? Que é a sua origem mais ortodoxa, mas esse desdobramento pode ter essa ideia mais fundamentalista também? Existe um pensamento que se estabeleceu nesse grande universo que a gente chama de evangélico, né? Esse universo maior, ele abraça, né, um grande número de subdivisões, aí cada uma delas vai ter sua peculiaridade. Mas existe, sim, uma tendência nesse universo que a gente chama de evangélico, de afastamento de tudo que diga respeito à formação natural do homem. Então, durante uma parte considerável do século XX, eu vou arredondar aqui, mas mais ou menos dos anos 40, 50, talvez até agora, mas principalmente até o finalzinho do século XX,
nós tivemos um afastamento gradativo de tudo aquilo que representasse o cuidado espiritual com outras áreas do homem que não fosse apenas a salvação. Por quê? Só a salvação não é a coisa mais importante? Claro que a gente entende, né, que o nosso lado espiritual é extremamente importante e a missão principal da igreja é essa. Mas o evangelho ele foi feito para o homem todo e para todo homem, não apenas para um segmento, não apenas para uma parte, nem uma parte da população e nem uma parte do próprio indivíduo. Ele é feito para tocar tudo. Então, uma parte dessa culpa é nossa. Nossa, agora eu vou fazer um meia-culpa abraçando todo esse universo, né? Quando resolveram segmentar. Não, isso que você falou é a resultante dessa ideia que eu estou falando agora. Não vamos entrar na política porque a política é um ambiente muito sujo, muito corrompido. Ótimo, aí você deixa a política sem nenhuma representação da luz, só há trevas. Obviamente que ela vai ficar cada vez mais tenebrosa. E assim vai. Nós nos afastamos das universidades, nos afastamos da política, nos afastamos das artes e começamos a fazer política, educação, artes panfletária. Ou seja, a gente só faz aquilo dentro de casa, geralmente como um arremedo. Não quero, obviamente que eu não citaria nome algum, mas uma dessas coisas que eu chamo costumeiramente de arremedo são alguns shows que nós vemos, shows que o pessoal chama de gospel, que ficam, aquilo nem é culto e nem é show, porque na maioria das vezes não tem capacidade técnica ou não tem recurso para fazer um grande show, né? E também, só que nós que somos cristãos tradicionais, reformados, a gente não tem nada contra o show de verdade, show secular, desde que ele não atente contra nenhum princípio cristão, né? A gente pode ir a show. Eu não preciso criar um show e botar embaixo um versículo bíblico, né? Eu tenho um show de boa qualidade, aquilo é arte, eu vou lá e assisto, volto para casa e tal, beleza. Então nós começamos a não querer mais fazer parte. Não, aquilo lá não presta, então eu vou ficar aqui sozinho. E ao mesmo tempo, além de entregarmos tudo ao inimigo, nós também começamos a fazer coisas mal feitas, como arremedos, coisas distorcidas, e querendo que aquilo ali fosse engolido como se fosse boa arte, boa construção, boa política, boa tudo. E não é. É interessante porque o gospel é quase que uma divinização, né? Você bota lá gospel do lado, vira algo sacro. Você pode ter uma pirataria gospel. Você bota loja pornográfica gospel. Tá tudo resolvido. Você botou um gospel do lado e santificou o negócio. Ou tornou algo bom, né? Que é pior ainda, essa cultura que você falou aí de teatro gospel, enfim, tudo gospel. Você acaba tentando... Isso é uma mundanização, né, na verdade? Isso é importação, e uma importação mal feita, né? A gente não precisa isso. Você tem coisas bem feitas, desde que você entenda, aí faz parte do show você ter uma cosmovisão afiada. Você olha para o cinema, para as artes, para o teatro, para tudo, você viu aquilo ali, não tem problema para minha espiritualidade, nem para minha família e tal, eu vou lá, pago o ingresso e vou assistir. Não tem problema nenhum. E a gente perde espaço, né? Nas artes, perde espaço na cultura, a gente entrega tudo, como o senhor bem falou, para a esquerda ou para esse lado progressista, e a gente perde a oportunidade de criar boa arte para a glória de Deus, bom cinema para a glória de Deus, né? Boa música para a glória de Deus. Poxa, se a gente olhasse Bach, por exemplo, né? Um compositor dos maiores da história da música, o quanto que ele foi influenciado pelo cristianismo, por Lutero, o quanto que ele leu Lutero. Então a gente tem que resgatar novamente essa ideia de todas as áreas da vida, né? Eu gostei muito do exemplo que o senhor deu do bolo e da pizza, achei fantástico. Já anotei aqui. Quando eu citar, eu vou dar o crédito para o senhor. Tá bom. Nesse ponto, pastor, é impossível você ter aquilo que a gente chama de cristãos nominais, né? Cristãos não praticantes. Porque o que a gente mais vê hoje é pessoas sabendo tudo de teologia, de tudo entre aspas, né? Porque saber teologia requer praticá-la, mas sabendo de teologia, sabendo da forma ortodoxa, às vezes até debatendo na internet,
porém vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que prega. A cosmovisão cristã está diretamente ligada a esse ponto também, né? Sim. Aí nós temos duas coisas importantes aí para falar. A primeira é que não é possível você professar uma fé sem, de fato, viver aquela fé. E é interessante que isso faz parte da ideia de cosmovisão. Isso vale para o cristianismo e para qualquer outra fé. Né? Não é possível você ser um espírita sem praticar o espiritismo. Não é possível você ser um budista sem praticar o budismo, viver as leis do budismo. Não é possível ser cristão sem viver as leis do cristianismo, sem viver conforme as determinações do nosso livro sagrado, que é a Bíblia. Né? Cada religião tem seus princípios sagrados e cada uma tem que seguir os seus princípios. Bom, nós temos um segundo problema. Esse é o primeiro, então não é possível mesmo. Não existe cristão nominal, como não existe cristão fraco, como não existe cristão... Cristão carnal. Cristão carnal, não existe isso. Essas coisas não existem. São criações de uma mente moderna que tenta deixar no meio do caminho uma crise. Isso é uma crise. Então você precisa resolver a crise e não dar um nome novo para uma crise, como se ela não fosse crise, né? O segundo problema, que você mencionou aí, muito, muito bem mencionado, é atinente às pessoas que entram numa rede social, leem 2 ou 3 frases, decoram 3 ou 4 autores e saem debatendo. Né? Às vezes eu já vi coisas assim homéricas. Pessoas que debatem com anciãos, com pastores com 30, 40 anos de experiência de ministério, que podem muitas vezes ter até mesmo uma visão teológica que não seja das melhores, mas, gente, se eles estão aí fazendo, deixa que é Deus quem resolve se é o melhor ou não. Né? Eu não estou falando de caminhos heréticos, eu estou falando de posições teológicas que tenham alguma diferença com a minha, por exemplo. Eu não vou, eu sou um pastor, um pensador reformado, mas você nunca vai me ver batendo num irmão porque ele é arminiano, porque ele é pentecostal, de forma alguma. Ele é meu irmão, eu posso pensar diferente dele em alguns aspectos, mas o reino de Deus é muito maior do que a cerca onde eu estou guardado. Né? É muito maior. E aí, o segundo problema, ele está pautado exatamente nisso, na velocidade. Nós hoje achamos que formar é a mesma coisa que informar, e não é. Informar, você pode ter uma informação breve. Eu fui ali, eu li um parágrafo, eu li um capítulo, eu li isso, eu li um comentário a respeito de alguma coisa, eu fui informado de alguma coisa. Mas você formar pensamento, isso leva anos. As pessoas hoje acham que em 12 minutos, eu estou usando esse número de brincadeira, em 12 minutos ela está apta ao debate público. O apóstolo Paulo, quando se converte diante daquele encontro fantástico com Jesus no caminho, ele volta para Jerusalém, fica 12 anos estudando com os apóstolos, sendo instruído para poder sair para a primeira viagem missionária. O grande apóstolo Paulo parou de fazer tudo o que fazia, ficou 12 anos estudando. Ele já era, inclusive, teólogo, mas ele precisou rever tudo que ele pensava. Então, hoje tem um monte de gente assim, o sujeito é isso ou aquilo lá no universo do mundo, ele é um cantor, ele é um artista, não sei o quê, ele vem para o universo eclesiástico e alguém temerariamente pega essa pessoa e em 2 dias e o põe para dar testemunho público. Isso você está colocando a pessoa em risco. Né? Não tem jeito, você está fazendo alguma coisa muito temerária. Então, informar é muito diferente de formar. Nós precisamos ter gente formada, gente com capacidade argumentativa, gente com capacidade para pensar, para destruir aquilo que Paulo chama de sofismas e de pensamentos falaciosos, para destruir isso, primeiro na própria mente, ou seja, ouviu a informação, destrói aquilo na mente e responde com argumentos que sejam plausíveis, argumentos que sejam não de contenda, não de briga, não de celeuma, não de divisionismo, porque tudo isso é pecado. Né? Então,
diante de Deus, com todo amor, com toda a paz, simplesmente dizendo: meu irmão, não é bem assim não, é assado. Mas para isso você precisa ter uma formação espiritual, intelectual, cognitiva, a ponto de ser possível dar respostas à altura, sem cair nesse lugar comum que você falou aí agora. E demora um tempo, né, para aquilo que está aqui descer para aqui, né, e criar raízes, né? Sim, De modo que você possa frutificar, e, enfim, e formar, como o senhor mesmo falou. Demora um tempo, não é assim, eu demora. aprendi agora um conceito e agora eu já estou capacitado a dar aula nos seminários, eu posso debater com todo mundo quem eu quiser, eu posso ofender aquele pastor de mais de 30 anos de ministério, isso aí é terrível, né? É, não dá não. Terrível. Pastor, e a gente também estava conversando um pouquinho sobre cosmovisões, né? E a gente Aham. tem várias no mundo, digamos assim. Conhecer essas cosmovisões pode ajudar a gente na hora da apologética, ou na hora do evangelismo, ou até de forma que a gente amadureça a nossa própria cosmovisão, assim. Como é que é conhecer essas cosmovisões pode nos ajudar de modo. E como é que a gente tem que se precaver de modo que a gente não seja influenciado também por ela, né? Às vezes a gente não está tão Uhum. maduro assim e começa a querer conhecer tudo, mas como o senhor falou, a gente ainda não está formado e acaba sendo influenciado por essas cosmovisões que estão aí. Uhum. Eu diria o seguinte: você pode conhecer outras cosmovisões. Eu diria que aqui, né, na nossa terra, aqui, Igreja Brasileira, ela, fora a cosmovisão teísta, que é nosso sistema, seria interessante conhecer um pouco do sistema de cosmovisão ateísta e também do Uhum. sistema deísta, que guarda algumas. E lá do teísmo aberto, né, que se coloca como um novo segmento que aparece. Por que eu falo desses três aí, fora o teísmo? Porque são os que mais afrontam diretamente a nossa cosmovisão e que mais Uhum. dão reflexos e que confundem as pessoas. Mas eu diria o seguinte: é interessante conhecer? Sim, principalmente. E aí seria uma obrigação conhecer se a pessoa tiver um viés apologético e quiser seguir nessa área aí. Mas o que é fundamental de fato é conhecer a própria cosmovisão. Porque Sim. se o irmão conhece a cosmovisão onde ele está imergido e conhece em profundidade, tem raiz na sua cosmovisão e ele consegue viver a sua vida cristã de acordo com essa cosmovisão, tudo aquilo que for diferente disso, ele vai entender como um ataque e ele vai ter uma defesa na mão. Eu Sim. costumo dizer isso, inclusive, quanto ao estudo de seitas e de pensamentos díspares do Herético. cristianismo e tal. É, é melhor você conhecer muito bem o seu pensamento. Se der tempo, aí conhece um pouco dos outros. Mas é melhor você ter uma grande firmeza no seu próprio pensamento. E isso também eu creio que seja verdade com a cosmovisão. Porque o filtro fica mais fino, né? Então, aquilo que Sim, você percebe no mundo, você já acaba julgando a partir das escrituras, né? Julgando corretamente. exato, exatamente. E isso é interessante também, porque o senhor estava até falando sobre essa ideia da cosmovisão, enfim, e que a gente às vezes não é cristão e por isso a gente, quem não é cristão fala que não precisa viver segundo as escrituras, né? Porque, segundo a cultura de relativismo, por exemplo, se isso aí, se você é cristão e acredita nisso, isso é com você. Isso não significa que eu tenho que viver segundo o padrão que eu não acredito ser verdade. Muita gente fala assim. Mas, por exemplo, quando a gente analisa o drama das escrituras, né, a criação, queda, redenção e glorificação, a gente vê que todo mundo, quer seja ateu, quer seja cristão, quer seja hinduísta, ou quer seja judeu, o que quer que seja, você tem uma ideia de que o mundo foi criado bom, que alguma coisa aconteceu nesse processo, que tem alguma coisa para poder redimir esse mundo, né? Aqueles educadores vão falar assim, não, que somente com a educação o mundo vai ser melhor. Outros falam que somente com o liberalismo. Ou você apresenta outros tipos de cosmovisão, trazendo solução para aquele problema, né, que foi apresentado
é a todas as pessoas, né? A gente fala que Deus fez todas as pessoas com os mesmos anseios e com as mesmas necessidades. Nesse ponto, todo mundo precisa viver segundo as escrituras, né? As escrituras não é somente para o cristão nesse ponto, né? Porque isso esbarra muito naquilo que a gente chama de cultura judaico-cristã, né? As pessoas querem acabar com a cultura judaico-cristã. Eu vi até uma reportagem agora, alguém publicou alguma coisa falando sobre, nas escolas em São Paulo, queriam tirar o DC, né? E tirar o AC e o DC, porque isso aí faz parte de uma cultura religiosa, enfim, e tal, que para quem ofende as pessoas que não são religiosas, e querem acabar com toda a ideia, aquilo que a cultura judaico-cristã trouxe como conservadorismo, enfim, né, como criação de mundo e como visão de mundo. Nesse ponto, as escrituras ela é para todos os seres humanos, pastor? Sim, é para todo ser humano. Quando nós olhamos, por exemplo, o Decálogo, né, os 10 mandamentos, como a gente chama, eles são uma ordem universal. Deus colocou determinadas coisas que estão reveladas na Escritura como padrões universais. O casamento, por exemplo, é um padrão universal. Né? As pessoas se casam em todas as culturas. Elas podem ter comportamentos conjugais diferentes a depender da cultura, da religião, enfim. Mas a ideia de formar família como base das sociedades, isso foi instituído por Deus e está lá até hoje. O Decálogo é uma lei moral que deve se estabelecer sobre todos. Aqui no nosso Ocidente, nós temos o seguinte: esses 2000 anos de história cristã funcionam como um parêntese, que eu não sei onde é que vai terminar. Né? Eu sei que a nossa história termina quando o Senhor buscar a igreja, a nossa história aqui, né? nesse contexto. Mas nós temos um parêntese. Antes dele, havia uma ideia que era totalmente pagã, que dominava o mundo, inclusive essa parte que a gente chama de ocidental, que era parte da Europa, que era conhecida e relatada no texto bíblico, nos impérios mais antigos, a gente sabe que era dessa maneira que acontecia. O cristianismo veio quebrar isso. O paganismo era a forma de vida de todos aqueles povos que nunca tinham ouvido falar da mensagem do Evangelho. Então, todos aqueles povos, eles viviam como pagãos mesmo. Eles eram abscondidos em sombras de ignorância. Né? Eles não tinham uma percepção daquilo que mais tarde seria apregoado pelo Evangelho. O Evangelho vem, abre-se o parêntese. Um dia esse parêntese vai ser fechado, é quando nós formos. O problema é que essa sociedade pós ou hipermoderna, depende do ponto de vista acadêmico aí, mas essa sociedade que está no entorno da igreja hoje quer fechar logo esse parêntese, humanamente falando, e voltar com um processo pagão. É daí que nós temos um movimento de neopaganização do Ocidente. Ou seja, é a extirpação de toda a informação e de todo princípio que seja judaico-cristão no Ocidente. Então, é mais ou menos o seguinte: você agora, em 2000 e pouco, século XXI, você tem direito a voltar a viver como um grego vivia nas cidades-estado gregas, ou como um romano vivia na extensão do Império Romano. Qual é a diferença? É que eles nunca tinham ouvido falar. E agora, no século XXI, o Evangelho já foi maciçamente pregado no Ocidente. Ou seja, se nós podemos dizer que aqueles povos eram ignorantes, nós podemos dizer que agora os povos do Ocidente não têm mais nada de ignorância. E que o peso sobre esses povos de hoje é infinitamente maior do que sobre aqueles povos. Eu não estou falando agora de peso de castigo eterno, porque aí fugiu da nossa alçada. Mas eu estou falando que a Escritura diz sim, que aquele que sabe e não pratica, aquele que tem informação e não a acolhe, sobre esses virá o peso da mão de Deus. Então o Ocidente tem que botar as barbas de molho. Como parece que não quer botar, aí talvez a gente, enquanto igreja, seja a última fronteira da retenção
de um peso ainda maior da mão de Deus sobre os nossos países ocidentais. Mas a tendência é essa. A tendência é progredir mesmo. Uma perspectiva, principalmente a milenista, né? A ideia é essa. É piorar as coisas. Não, fique tranquilo, aqueles memes do WhatsApp, fique tranquilo que ainda vai piorar ainda. É por aí. Professor, eu queria agradecer o senhor, né? O privilégio, essa aula aqui, vou falar aula, mas uma conversa super agradável, vai ser para a gente ver e rever várias vezes, né? Mas eu queria que o senhor encerrasse aqui, pudesse falar para a gente, primeiro incentivar, né? Nós jovens, cristãos, quem está assistindo, a lidar com o mundo, né? Com a cultura. Cultura não é do diabo, pastor? É do diabo, pastor? Acho que não, né? A música do mundo é do diabo, enfim, essas coisas que a gente ouve por aí, né? Como é que a gente pode lidar com todas as áreas da sociedade, quebrar um pouquinho essa ideia de que para louvar a Deus eu tenho que ou cantar, ou pregar, ou dar aula na escola dominical. Eu posso ser um bom advogado para a glória de Deus, eu posso ser um bom músico para a glória de Deus, enfim, né? Acho que a gente precisa de pessoas nas diversas áreas da sociedade atuando de maneira cristã, levando o evangelho através daquilo que elas fazem, primeiro, bem feito, né? Para a glória de Deus e de acordo com a perspectiva cristã escriturística, né? E também falar para a gente aqui, se puder, tiver um tempinho ainda, acho que tem um bom tempinho, para indicar alguma bibliografia que a gente possa se aprofundar no tema. Acho que vai ser bacana para o pessoal que está assistindo. Bom, sobre a primeira parte, nós precisamos atuar em todas as áreas. Não existe essa divisão entre coisa gospel e coisa do mundo, né? Isso não existe. Existem coisas lícitas e coisas ilícitas. Aliás, algumas das coisas mais tenebrosas e ilícitas que eu ouvi nesses últimos anos aí foi dentro do universo gospel, né? Coisas assim do arco da velha que não deveriam ser proferidos por ninguém que se diz cristão, mas proferidos e até agidos, né? As pessoas ficariam talvez surpresas, alguns até espantados, se estudassem o tempo de Calvino em Genebra. Porque nós temos hoje algumas coisas na sociedade que as pessoas dizem assim, não, isso não crente não deveria se preocupar com isso. Calvino implantou em Genebra, por exemplo, uma obra de abrangência social tão grande que se torna o embrião da assistência social bem feita. Não socialista, não de ONG que leva dinheiro, não é nada disso. É a assistência feita por verdadeiros cristãos. A tal ponto que isso no século XIX influenciou um monte de gente, inclusive o Exército da Salvação, que foi influenciado pelos saberes antigos daquilo que os reformadores fizeram. Cuidar de quem precisa, inicialmente e principalmente dos domésticos da fé. Essa era a ideia. Uma outra coisa interessante que aconteceu lá é que Lutero começou, mas Lutero propagou essa ideia, mas foi Calvino quem implantou pela primeira vez em nível público a ideia de uma educação ostensiva e obrigatória para toda uma cidade. Genebra foi obrigada a estudar, porque Calvino entendia que a política da cidade só mudaria se todos pudessem ter informação. E, a reboque disso, foi Calvino que instituiu em Genebra o primeiro pleito para as pessoas elegerem as suas lideranças da cidade e, inclusive, da igreja. Daí que vem a ideia presbiteriana, por exemplo, de nós termos os ministros eleitos, os ministros e oficiais eleitos. Mas eu citei 3 coisas muito importantes dentro da nossa vida social, que as pessoas acham que crente não tem nada a ver com isso. E se for reformado, então, a gente é para andar com chapéu de bico preto e tal, e andar pelos cantos proibindo as pessoas de fazerem tudo. Na verdade, não é isso. E após isso, Calvino também institui a Academia de Genebra, que logo depois se torna na universidade que está lá até hoje. Universidade, pública, que está lá em Genebra até hoje, mudou de nome, mas é a mesma. Teologia, Direito e Medicina, que eram as 3 cadeiras estudadas na Idade Média, no século XVI. E dentro de menos de 15 anos, as 3 cadeiras já estavam funcionando lá. Então, por que isso? Porque todas as profissões, isso vem desde Lutero, principalmente, foi o primeiro a falar isso de modo
intenso, mas Calvino e os reformadores assumiram isso de maneira intensa. Todas as profissões, desde que sejam lícitas e dignas, devem ser exercidas como verdadeira vocação diante de Deus. É vocação, é ministério. Ah, mas o cara não é nem crente. Na ótica de Deus, aquilo é um ministério para o bem comum. É uma vocação Sim. para que a graça comum seja derramada sobre as pessoas daquela sociedade, né? Bom, sobre a ideia, eu anotei aqui, vou dar uma olhadinha, mas alguns livros que poderiam ser usados aqui, já muito antigo, comum, seria legal, é do Francis Schaeffer, aquele Como Viveremos. Como um Viveremos. livro bastante intenso para nos falar sobre isso. Tem 2 livros do James Sire, da editora Monergismo, Dando Nome ao Elefante. Oi? E Universo ao Lado. Universo ao Lado e Dando Nome ao Elefante. Nós temos um livro bastante interessante do Craig e do Moreland, que é um tijolinho, mas é um livro básico para isso, que é o Filosofia e Cosmovisão Cristã, da editora Vida Nova. Né? Nós temos também um livro do MacArthur, que é da cultura cristã, que é o Princípios para uma Cosmovisão Bíblica. Esse livro é muito bacana também. Legal. Tem um livrinho muito bom do Alistair McGrath, que está também pela cultura cristã, que é o Pensamento da Reforma. Ele não fala diretamente de cosmovisão, mas ele dá as bases do pensamento da cosmovisão. E tem um último que eu indicaria, assim, que é o do Paul Hibbert, que é Transformando Cosmovisões. Aí tem uma segunda parte no título, que é uma análise antropológica de como as pessoas mudam. Esse livro é da Vida Nova também. São alguns livros assim mais básicos, né? Tem um do Ronald Nash, que é Cosmovisões em Conflito. Esse vale a pena também ler. Esse eu acho que é da... Esse é famoso. Esse da Monergismo. Isso. Monergismo. Então são livros que ajudam no embasamento. Agora, você tem nas mídias sociais alguns irmãos falando com muita propriedade sobre isso. Recomendo assistirem o reverendo Heber Campos Júnior, reverendo Felipe Fonte, reverendo Augusto Nicodemos, quem mais? Jonas Madureira. Jonas Madureira, ele tem agora teve uma série, né? de vídeos excelentes. Né? O reverendo Emílio Garófalo tem vários livros lançados sobre isso. Pelo Monergismo também. Então tem muita coisa boa para se formar. Não basta se informar, tem que se formar. Reverendo, a gente tem 20 segundos aqui, queria agradecer o senhor, Deus abençoe a sua família, parabéns pelo aniversário que foi ontem, mas o senhor está comemorando até agora, aí partindo o bolo, que o exemplo do bolo foi do aniversário. Deus abençoe, espero ter o senhor aqui novamente. Tá bom, obrigado aí pelo convite, foi muito bom bater esse papo contigo, tá? Que Deus abençoe.